Tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Vamos falar hoje sobre os 3 alicerces que mantêm e protegem o casamento do divórcio. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós podemos ver e observar em primeiro lugar aqui é que, primeiro, nós precisamos aprender o princípio de aliança. Precisamos aprender este princípio para podermos colocar o nosso casamento, para que nós possamos direcionar o nosso casamento para que esteja num ambiente protegido, vamos dizer assim. E uma das coisas que é mais preocupante, vamos dizer assim, uma das coisas que nos preocupa muito dentro dos lares, dentro do casamento, é exatamente a gente entender como colocar em prática esses princípios. Como que eu coloco em prática o princípio de aliança dentro do meu casamento? Como que eu vou colocar em prática o princípio de aliança dentro das nossas vidas? Então, nós precisamos entender como que se dá e como que acontece e como que nós podemos aplicar este princípio no nosso casamento. Tá bom? Então, a Bíblia é recheada de textos, de mensagens, né, de passagens, que vai falar muito sobre aliança. Se você for fazer aqui um rápido, né, um apanhado, você vai ver que Deus ele foi um Deus sempre de aliança, ainda é um Deus de aliança. Ele cumpre, né, as suas alianças quando ele prometeu ao homem cumpri-las. Todas as vezes que o Deus deixou, vamos dizer assim, que o homem padecesse, foi por causa da quebra desta aliança, não por parte do homem, mas não por parte de Deus, mas por parte do homem. Então, como que nós colocamos este ensinamento? Como que nós trazemos esse ensinamento para dentro do nosso casamento? É mais ou menos a mesma coisa, na verdade. Porque Deus ele espera que nós cumprimos as alianças que nós fizemos. E a aliança de casamento, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser observada. E é exatamente esse o nosso desafio. É exatamente esse o problema que acontece na maioria dos casamentos, na maioria das famílias. Então, nós estaremos falando sobre esse tema aqui e eu tenho certeza que Deus vai continuar colocar esse só um instantinho, colocar esse controle no computador. Eu controlo daqui com o mouse. Então, aliança, vamos aqui já abrir aqui esse parêntese aqui. Aliança é compromisso e lealdade até a morte. Então, a primeira coisa que você precisa entender, a aliança, ela é um compromisso. É um compromisso e também é lealdade até a morte. Então, você depois vai ver mais na frente aqui, que Deus, ele é um Deus de alianças. Deus, ele é um Deus que cumpre as suas alianças, tá bom? Então, existe uma parceria entre os cônjuges e é exatamente esta. Os parceiros que estão em aliança dão sua vida um pelo outro. Os parceiros que estão em aliança, eles dão a sua vida um pelo outro. Então, você vai ver quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, você vai ver que quando Deus estabeleceu, criou esta unidade chamada casamento, Ele colocou tanto Adão quanto Eva, Ele colocou sempre um propósito, né, em tudo que Deus fez, e também não foi diferente quando Ele fez tanto o homem quanto a mulher. Então, os dois como parceiros, eles vão se dar um ao outro durante toda a sua vida. E tem um detalhe, suas individualidades não é mais prioridade.
e a vida compartilhada passa a ser prioridade. Então, esquece a vida de individualidades. Não tem como você dizer que quer ter uma vida de solteiro vivendo casado. Não tem como. Não tem como você querer ter uma vida de solteiro, sendo que você está em aliança com seu cônjuge. Então, os parceiros que estão em aliança, ele tem uma característica. E a característica é que eles estão dando ativamente, ou se doando um ao outro ativamente, tá bom? Então, você precisa entender isso. Então, a aliança, quando nós estamos em aliança, nós estamos se doando um ao outro. Então, essa parceria é que faz toda a diferença no nosso casamento. É esta aliança que vai fazer que o nosso casamento dure, que o nosso casamento seja protegido, tá bom? Nós vamos mais adiante aqui. Só a morte pode quebrar este relacionamento de aliança. Você sabia disso? Então, eu tenho certeza que você já sabe disso, mas a gente precisa entrar mais profundamente neste assunto. Só a morte pode quebrar este relacionamento de aliança. Não existe uma outra coisa que pode quebrar. Vale lembrar aqui que a aliança, ela é diferente de um contrato que é estabelecido entre um homem e uma mulher. Diferentemente de contrato, a aliança, ela tem uma durabilidade até que a morte separe, até que a morte venha e quebre esta aliança. Então, esse é o plano de Deus quando Ele criou o casamento. Então, este é o plano de Deus. O plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus ainda é o mesmo. Então, depois que a gente coloca em prática, depois que a gente entende, depois que a gente consegue entender este princípio, nós conseguiremos caminhar, nós conseguiremos andar com o nosso cônjuge, com a nossa família, observando esses princípios, ok? Então, só para lembrar, a morte, é a única coisa que pode interromper um casamento. Então, a gente observa hoje muitas pessoas se divorciando ou quebrando esta aliança. Então, uma aliança que ela é estabelecida, ela não pode ser quebrada. Esse é o plano de Deus. Deus, ele é um Deus de aliança. Você não pode quebrar esta aliança, porque se você quebrar esta aliança, então Deus, na sua soberania, no seu infinito poder, Ele sabe muito bem e conhece muito bem o nosso coração, tá bom? Então, uma outra coisa que nós destacamos aqui também, né? Um dado muito interessante que, se você olhar, saiu nos dados do IBGE, no censo que foi feito, dados do ano de 2017, 373.216 registros de divórcios foram feitos em 2017. Se você comparar este número com o ano de 2016, foi um aumento de 8,3% em relação ao ano passado, no caso de 2016. Então, veja que em cada 3 casamentos termina em divórcio. Então, será o que está faltando? Será se a gente precisa entender a profundidade que é um casamento? No casamento, embora esteja banalizado nos dias de hoje, mas ele ainda é um compromisso. Ele ainda é um compromisso, e este compromisso, ele nos indica que devemos ser leais com o nosso cônjuge até que a morte separe, tá bom? Então, mais para frente aqui nós temos compromisso forte. Eu acabei de falar sobre compromisso. Gênesis 2:22 está dizendo: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Este versículo é um versículo que trata de um compromisso entre ele e entre ela, entre o marido e entre a esposa, entre o homem e a mulher. Compromisso forte. É este compromisso que nós precisamos ter quando se trata do casamento. Porque é muito fácil você
não gostar, é muito fácil você também desagradar ao seu cônjuge, é muito fácil. Mas você sofrer a perca, ou vamos dizer assim, você ver a sua família sendo destruída por causa de um divórcio, nós precisamos rever esses princípios que nós estamos se baseando para tomar certas decisões. Então, quando eu digo que a aliança é um forte compromisso, é porque este compromisso, ele está muito além do sofrimento, além das lutas, das provações, das crises que nós vamos passar, ou que você está passando no casamento. E às vezes você pode pensar assim, mas o meu casamento não tem mais jeito, o meu casamento está praticamente acabado. Se a gente for olhar aos nossos olhos naturais, claro, o nosso casamento não tem saída, porque quem é que pode ir lá no coração do nosso cônjuge? Quem é que pode ir lá na mente do nosso cônjuge e dizer para ele assim, olha, tem que ser assim? Não tem como. Nós não conseguimos fazer isso, porque somente Deus é que pode mudar. Então, uma coisa interessante aqui de você entender é o seguinte, o inimigo conhecia este compromisso. Veja só o que eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui é uma orientação, isso aqui é uma forma de você discernir o que está acontecendo no seu casamento. Então, o inimigo conhecia esse compromisso. Que compromisso era esse? Compromisso forte, de lealdade. Compromisso este que esse casamento não podia ser quebrado. Satanás, o inimigo, ele sabia. Então, por causa disso, o que ele fez? Ele montou um plano, uma estratégia. Para quê? Para derrubar, para quebrar esta aliança. Então, anote isso que eu vou falar para você. Satanás sabe muito bem do seu casamento. O nosso inimigo, ele sabe muito bem as crises que você passa. Ele sabe muito bem o seu ponto fraco. Ele sabe muito bem aonde te pegar. Então você toma cuidado. Todas as vezes que você for desafiado a amar, a cuidar do seu cônjuge, a cuidar dos seus filhos, a cuidar da sua família, quando você for desafiado a enfrentar problemas que talvez você pareça impossíveis, então saiba de uma coisa, você não está lutando contra a sua família ou contra o seu cônjuge, você está lutando contra o seu inimigo, que é Satanás. Você precisa pôr isso na cabeça. Tá bom? Então, esta sim é osso dos meus ossos. Ou seja, o que Adão falou aqui nessa expressão? Que havia uma ligação entre eles. Então, ele tinha parte dela e ela tinha parte dele. Então, aquilo já gerava um compromisso de uma só carne. Se lembra? Capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, preste bem atenção, porque isso aqui é muito importante que você entenda. Por que tem muitos casamentos hoje que estão se acabando? Por que tem muitos casamentos hoje que estão indo de mal a pior? Porque são casamentos que esqueceram-se de voltar para os princípios da palavra de Deus. Aí você pode me perguntar assim, mas o meu casamento ele já começou ruim. Mas o meu cônjuge nós já começamos ruim o nosso casamento. Na verdade, você pode até pensar assim, até mais além, e dizer o seguinte, eu não podia nem ter casado. O fato é o seguinte, que mesmo diante da aliança que você foi feita, existe um Deus, que Ele é o autor desta aliança. Então, esta aliança, ela é importante que você entenda. Ela é importante que você perceba a profundidade dela, que você perceba qual é a importância dela. Tá bom? Então, o inimigo conhecia esse compromisso que eles tinham, era um compromisso forte. Então, o que ele fez? Ele montou um plano. Ele montou um plano para derrubá-los. Mais na frente um pouquinho. Nos versículos 25, naquele mesmo texto que nós lemos, está dizendo que ambos ali, eles estavam nus e não se envergonhavam. Aqui indica o quê?
igualdade. Indica igualdade de ambos os cônjuges. Não significa dizer que eu sou melhor do que o meu cônjuge. Não. Não significa dizer que eu sou melhor do que minha esposa. Não significa dizer que eu sou melhor do que o meu marido. Enfim, você pode estar pensando assim. Não. Ambos, quando Deus criou ambos, eles são iguais perante Deus. E se nós somos iguais perante Deus, então nós podemos também resolver esses problemas. Aos olhos de Deus, não há gênero superior ou inferior, mas apenas papéis diferentes. Então você precisa entender que há diferenças entre nossas responsabilidades. Há diferença sim, mas quanto à vida, quanto às nossas emoções, tudo isso nós somos iguais, sentimos as mesmas coisas, sentimos as mesmas dores, sentimos as mesmas necessidades, tá bom? Olhando aqui mais para frente, então veja, seu casamento é assim, como que está o seu casamento? Como que está a sua vida? Como que está a sua família? Como que você está vivendo com o seu marido? Ah, pastor, mas o meu marido já faz tempo que eu não vejo, já foi embora. Minha família já se acabou. Meu marido já foi embora, já saiu de casa. Seu casamento está assim? Dê permissão a Deus para que Ele comece a fazer mudanças a partir de hoje. Pastor, mas mesmo assim, depois que já aconteceu, mesmo assim ainda Deus pode suscitar um milagre. Você só precisa entender este princípio. A partir do momento que você pega esta responsabilidade, que não é sua, e coloca ela aos pés do Senhor, você vai ver que Ele sim é que pode, Ele é que pode fazer estas mudanças. Tá bom? Então, nós falamos sobre um princípio de aliança aqui. Então você aprendeu que o casamento é um compromisso forte e lealdade até a morte. Então, aliança significa este compromisso forte. É um compromisso que não pode ser quebrado. É um compromisso que não pode ser desfeito. Tá bom? Então, qual é o próximo passo? Qual é o próximo alicerce? Por que eu estou falando alicerce aqui? Entenda o seguinte, vamos fazer aqui vamos imaginar uma casa. Imagine uma casa, que esta casa ela tem uma base, ou seja, ela tem uma estrutura, ela tem uma fundação, um alicerce. Para você construir seu casamento forte, para você construir seu casamento nesta base, você precisa entender esses princípios. O primeiro princípio é o princípio de aliança. O segundo princípio que eu destaco e que eu sempre falo para os casais que nós acompanhamos é que você precisa aprender a deixar e unir. Deixar aquilo que tudo que você tinha de solteiro, tudo que você tinha, né, para você era uma naturalidade, como por exemplo, as suas amizades, relacionamento de pai com mãe, relacionamento de pai e mãe. Então, às vezes você vai assim, mas então vou ter que largar minhas amizades, vou ter que largar o meu relacionamento com o pai, com minha mãe. Não, não é isso. O que Jesus fez quando foi assumir o relacionamento com a igreja? Ele deixou o relacionamento com seu pai e ele desceu para assumir o relacionamento com a sua igreja. Então, isso revela que quando o marido, né, ou quando ambos a esposa, os dois resolvem se casar, os dois resolvem então entrar em aliança, sabe o que vai acontecer? Então eles estão falando o seguinte, olha, tudo agora ficou, e agora eu quero assumir este novo compromisso, lealdade até a morte. Então você precisa entender isso aqui. Você precisa entender esses 3 alicerces. Então, você que mora numa casa, você que tem uma casa, você que construiu a sua casa, você vai ver que você precisou fazer o baldrame da sua casa.
Então, estes 3 alicerces é esse baldrame que você precisa também construir no seu casamento. Talvez você pode perguntar assim, mas eu não estou mais construindo o casamento, eu vou reconstruir. Então, comece a reconstruir este casamento. Comece a colocar de novo um tijolinho. Comece a colocar de novo a fé, a esperança. Comece a colocar de novo a confiança. Comece a colocar tijolinho por tijolinho nesse alicerce. Comece a colocar algo para que este casamento ele possa alcançar, ele possa ser um casamento fortalecido. Tá bom? Então nós vamos entrar em detalhes aqui deste assunto. Então, o deixar e unir. Mas o que é isso? É um alicerce. Então, eu falei sobre aliança, agora sobre alicerce. Mesma coisa, mas dentro deste alicerce eu quero colocar algo a mais que vai tornar mais forte o seu casamento, que é esse deixar. Então, conforme está escrito lá em Gênesis 2:24, portanto, deixará. Então, cada um de nós precisamos deixar o relacionamento de pai e mãe para nos unir com a nossa esposa. Então o que eu destaco aqui nesse deixar e unir? Eu destaco aqui que somos diferentes. A primeira coisa somos diferentes. Então você nunca vai ser igual ao seu cônjuge. Então, sempre haverá uma diferença. Como indivíduo, nós temos as nossas diferenças. Conforme Deus ele colocou em cada um de nós, somos diferentes. Então você precisa entender isso. Então você precisa colocar isso na sua mente. Que nós somos diferentes. Diferentes. Tá bom? Aí você pode estar questionando assim, mas a minha esposa não é assim, meu marido não é assim, eu falei porque meu marido agia dessa forma. Cada um agimos de forma diferentes, porque somos diferentes. Nós temos temperamentos diferentes, o nosso sangue é diferente. Então, preste bem atenção nisso aqui. A segunda coisa que eu destaco aqui dentro desse deixar unir é também a questão das habilidades de qualidades. As nossas qualidades e as nossas habilidades também são distintas. As habilidades sua e da sua esposa são totalmente diferentes das suas habilidades e qualidades. Então nós temos habilidades e também qualidades que juntas se completam. Então para que Deus ele planeja dessa forma? Faz um ser totalmente diferente do outro e colocam eles para viver juntos. É aqui que está o desafio. É entrelaçar estas habilidades. É fazer com que essas qualidades fluam juntos quando eles compartilham. É exatamente também o próximo passo desse deixar e unir. Então, qual é o próximo passo? É entender que nós também estamos unidos em corpo, alma e espírito. Então, tanto fisicamente, mas como também emocionalmente, nós estamos ligados com o nosso cônjuge, corpo, alma e espírito. Como assim, corpo, alma e espírito? Não estou entendendo. Preste atenção. Corpo é bem fácil de entender, certo? Fala do relacionamento sexual. Então é bem fácil de entender acerca quando se tratamos de unidade física do casal. Agora, unidade da alma do casal é uma das partes mais difíceis de se alcançar no casamento. Por quê? Porque é difícil entender os outros. É difícil você parar para entender a sua esposa, ou até você falar, mas eu não consigo entender este homem, você não consegue entender essa mulher. Então você às vezes acha impossível se lidar com ele ou com ela. É exatamente este o desafio. Quando nós quando nós falamos desta unidade, nós estamos falando de quê? Você estava aqui e o seu marido ou sua esposa estava aqui. Quando vocês decidiram entrar numa unidade chamada casamento, então você disse sim para Deus, dizendo, Deus, ou Senhor, eu aceito
entrar, ou eu aceito o plano do Senhor para a minha vida. E este plano é o casamento. Então, quando você entra no casamento, você compartilha o seu corpo. O seu corpo não pertence mais a você. Está na Bíblia. Vocês estão ligados com a sua alma. Vocês estão ligados. São laços de almas que é estabelecido ali. É a unidade de espírito. Por quê? Porque fomos feitos pelo mesmo Deus. Então, esta unidade, ela nos dá um poder muito forte para que o nosso casamento seja protegido. Esta é a principal que eu destaco para que o nosso casamento seja protegido. Você precisa entender que vocês estão ligados em corpo, alma e espírito. É tão tanto que se você for lá na palavra, em Mateus 19, você vai ver Jesus refutando a pergunta dos fariseus. E Jesus dizia para eles, depois que eles perguntaram se era lícito o homem repudiar a mulher ou se separar dela. Então Jesus vai dizer, não foi assim desde o princípio. Por que Jesus voltou para o princípio? É porque o princípio ainda é a verdade que nós precisamos praticá-la. Esta é a verdade do casamento. Mas a gente, o ser humano, ele tende a caminhar por caminhos totalmente contrários à palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, mas está na palavra que é lícito sim o homem deixar a mulher. Aí você pode estar se perguntando aí, mas a Bíblia fala, porque Jesus disse a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Mas aquele texto não se aplica para nós, porque Jesus estava se relacionando ao casamento judaico. E o casamento judaico tinha tradições judaicas. As tradições do casamento judaico eram totalmente diferentes, das nossas tradições. Então, naquele tempo, se separavam um do outro, né? A esposa, né? Quando falava que Maria estava desposada, né, com José, é porque ela estava separada já como esposa, mas eles não tinham se conhecido. Ela foi para um lugar de isolamento. Provavelmente ela foi para um templo e lá ela ficou aguardando o tempo certo para conhecer seu marido. Então, naquele tempo, se algum pecado sexual acontecia ou tivesse acontecido entre eles, aí sim, naquele caso, eles poderiam se separar. Mas no nosso caso, Deus não aprova, Deus não dá margem alguma para o divórcio. É tanto que Jesus vai dizer depois, nos próximos versículos, que aquele que repudiar sua mulher, ou aquele que se separar e casar com outra, comete adultério, e aquela que é repudiada, casar com outro, também comete adultério. Não tem escapatória, é viver mesmo. Então, é um assunto muito sério, porque se eu entender este princípio, se você entender este princípio, o seu casamento será um casamento livre do divórcio, porque você entendeu o plano de Deus. Então, tem muita gente hoje que estão embaraçadas em seus casamentos, por quê? Porque não entendem o plano de Deus para o casamento. O plano de Deus para o casamento é que ele dure até que a morte separe eles. Então, é um compromisso forte? Sim, é um compromisso que tem que ter lealdade até a morte. Está na palavra de Deus. E lá em Mateus, se você for ver em Marcos, no capítulo 10, também Jesus vai explicar sobre esse texto. E lá ele fala, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a carta do divórcio é criada ou autorizada por Moisés, resolveu o problema do divórcio? Não resolveu. Então, não resolve. Porque o casamento não foi feito para divorciar. O casamento não foi feito para isso. Por mais que a gente dá um nó na cabeça, mas não foi feito para isso. O casamento foi feito para durar para sempre, foi durar para toda a vida. Então você precisa entender este princípio de você deixa relacionamento de pai e mãe, você deixa relacionamento inclusive com amigos, seus melhores amigos não são mais os seus melhores amigos.
Aqueles colegas da sua intimidade não são mais colegas da intimidade. Agora os seus amigos, agora o seu amigo, ou a sua amiga, ou o seu amigo agora é seu marido, ou a sua amiga é sua esposa. Então você precisa entender isso. Mas a mamãe, papai, não tem como. Mamãe cozinha melhor, papai é assim, na casa de papai. Sim, na casa de papai e mamãe é bom mesmo. Mas você precisa viver o casamento, viver esta unidade. Você precisa viver esta unidade na sua totalidade. E por último, eu destaco aqui em deixar e unir, o antes e o depois da queda. Bom, se já era difícil viver junto, viver casado naquele tempo, imagine depois do pecado. Aí que o negócio ficou complicado. Porque o homem começou também a se corromper na sua mente, na sua visão, na sua concepção. O homem começou a se corromper nas suas vontades, nos seus desejos. Começou a buscar alimentar o seu ego, querer ser melhor do que o outro. Como assim querer ser melhor do que o outro? Como assim alimentar o seu ego? Veja o que aconteceu lá no primeiro casal, quando Deus chega para eles perguntando: o que aconteceu com vocês? Eu não dei uma ordem para vocês e vocês desobedeceram? O que Adão falou para Deus? Foi a mulher que tu me deste. Então, o primeiro relato ali do efeito do pecado na vida do casamento foi o quê? Começou-se as acusações. Então, todas as vezes que eu tiro do foco a visão de Deus para o meu e quando você tira a visão de Deus para o seu casamento, você sempre vai focar na sua individualidade, só em você mesmo. Você vai se preocupar em defender você mesmo. Você não olha mais o lado da sua esposa, você não olha o lado dos seus filhos, você sempre vai querer defender você mesmo. Então ali foi o primeiro relato de que uma pessoa foi individualista. Foi quando ele começa a defender a si mesmo. Aí depois Deus pergunta para a mulher: e aí? Foi assim que aconteceu? E ela disse: não, foi a serpente que me deu e eu comi. Então veja, nenhum deles assumiu a sua responsabilidade, assumiu o seu pecado, nenhum reconheceu a sua culpa. Então tem coisas que nós já fizemos em nosso casamento, que nós falhamos muito. Tem coisas que nós já fizemos em nosso casamento, que nós machucamos o nosso cônjuge, machucamos a esposa, machucamos o marido, machucamos os filhos, mas nós não reconhecemos. Se você era assim, eu também já fui assim. Eu também já tive uma vida desse jeito com minha esposa. E eu tenho uma experiência muito, muito, muito grande disso, porque eu também estava nesse mesmo estágio. Eu era muito duro de coração. Eu não reconhecia que estava errado. Para mim, quem sempre errava era ela e eu não. Até que um dia eu cheguei em casa, eu entrei no quarto e minha esposa estava lá. E eu encontrei ela chorando. E ela disse para mim: olha, do jeito que está, se você continuar me tratando assim, se você continuar com esse mesmo tratado, então não tem como, porque fazer sofrer, chorar, não dá. Então talvez você se identifique com essa história também. É uma das histórias que nós temos no nosso casamento, uma delas. Mas veja, se você entender este princípio, já é o suficiente para proteger o seu casamento. Então, o que vem a mais, o que vem além do que nós vamos tratar aqui, inclusive do nosso treinamento que nós temos, é exatamente tratar na profundidade. É a gente parar para pensar, parar para a gente pontuar aonde nós erramos. Então, se você errou, se você cometeu alguma coisa que precisa ser corrigida, chegou a hora, chegou o tempo. Nunca é tarde para poder a gente começar de novo a reconstruir este casamento. Vamos para frente? Então, depois que entra o pecado, o que acontece agora? Gera-se uma quantidade de conflitos, tá bom? Eu estou vendo aqui algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente lê aqui as perguntas e a gente responde, tá bom? Vamos só terminar aqui, o slide é bem pouquinho e a gente continua falando aqui, respondendo as perguntas. Então, depois que o pecado entrou, o que aconteceu?
eles não reconheceram mais quem era o seu inimigo. O que houve? O que aconteceu? Eles estavam vivendo em um lar, em um lugar muito bom, paraíso. Eles estavam vivendo em um lugar perfeito, mas aí agora o pecado entrou. Agora o pecado corrompeu. E a primeira coisa que aconteceu foi que eles se esconderam de Deus. E Deus, ele não era mais, Deus não fazia mais parte daquele casamento como um parceiro ativo. E olha, é uma dor muito grande quando a gente passa por uma crise no casamento e parece que Deus está tão longe. Parece que Deus está tão longe de nós. Parece que há barreiras, sabe? Paredes. Parece que há abismos entre nós e Deus. E claro, o pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender aqui é que após a queda, o pecado, ele tirou a visão de ambos os cônjuges, de ambos os cônjuges, e eles não reconheceram mais quem era o seu inimigo. E o que acontece hoje é o quê? Nós também, às vezes, queremos lutar contra o nosso próprio cônjuge, não sabendo que tem um inimigo atrás. Então, a primeira coisa que aconteceu é que quando o pecado entrou, gerou-se conflitos. O primeiro conflito foi entre o homem e a mulher, depois a consequência foi o afastamento de Deus. E depois disso, começou a aparecer confusão entre eles. Ao invés de eles estarem juntos, ao invés deles fazerem uma parceria, eles começaram a acusar um ao outro. E depois começou a aparecer o eu e não nós. É o primeiro relato que nós vemos aqui, do eu e não do nós. Então, quando nós estamos distantes um do outro, quando nossos casamentos estão em desarmonia, quando nosso casamento está longe do propósito de Deus, geralmente a gente defende mais o eu. Geralmente nós defendemos nós mesmos, esquecemos de defender o nosso cônjuge, esquecemos de defender o nosso esposo, nosso marido. Na verdade, nós nem falamos nisso. Então a gente fica muito individualistas. Então o eu e não nós começa a aparecer aí. E de lá para cá as coisas só vêm piorando. O conflito começou então a se instalar dentro do casamento. Para frente, olha essa figura. Há um tempão tento conversar com você sobre nossa crise. Olha o que está aí. E ela fala, lá vem você com esse papo chato, de novo. E ele fala, esse é o seu problema, você não encara a nossa situação de frente. E aí ela fala, pior é você que só me dá as costas. Interessante, né? Ela não percebe, ele não percebe que está de costa para ela, eles não estão percebendo que estão amarrados, eles não estão, parece que eles não percebem a situação em que eles se envolveram, né? Veja, o casal está todo envolvido. Envolvido com o quê? Com as suas individualidades, cada um querendo satisfazer a si próprio e não se atentando para a vida do seu cônjuge. Pelo contrário, nós precisamos nos atentar para a vida também do nosso cônjuge. Bom, para frente. O plano original de Deus não incluía separação ou divórcio. O plano original de Deus não incluía separação ou divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim como Deus estabeleceu. Como eu disse, Deus ele não fez o casamento para o divórcio. Mas ainda assim há esperança para você. Mesmo depois de todo esse prejuízo, ainda há restauração.
Deus é o único que pode restaurar o casamento ao seu estado original. Deus é o único que pode restaurar o casamento. Eu me lembro de um casal que nós acompanhamos e dedicamos um tempo de nossa vida para ajudar eles. Preste atenção a essa história, talvez você possa se identificar com ela. Esse casal, a esposa chegou para minha esposa dizendo que não queria mais viver com seu marido. E os problemas eram muito graves, e inclusive de traições. Então, por muito tempo, ela ignorou aquilo, tentando proteger o casamento. Mas da forma que ela fazia a proteção, não era a forma correta. Então, aquilo foi desgastando ela com o passar do tempo, que ela chegou no limite e disse que não queria mais. Eles têm uma filha, na época, eles tinham uma filha de 8 anos. E nós fomos até esse casal e a gente começou a acompanhar eles. E a gente começou a ver a história, o estado emocional que aquele casal estava. E quando a gente foi na casa deles para ajudá-los, então nós ali percebemos o clima tenso, pesado que estava entre eles. E nós não víamos abertura nenhuma entre eles para poder nós entrar e ajudá-los. Até que, com muita insistência, ela disse que ia dar uma chance por causa da filha. Então ali nós começamos um trabalho de uma imersão com aquele casal, aplicando os princípios da palavra, acompanhando eles. Então, depois de uma semana e meia, para ser mais exato, nós podemos ver o resultado. Eles que nos falaram, eles mesmos que abriram a boca e disseram: olha, quando nós chegamos assim, quando nós chegamos aqui, nós estávamos assim, assim e assim. Nosso coração estava totalmente fechado, nosso coração estavam totalmente bloqueados um para o outro. Mas na medida que vocês foram aplicando o treinamento, nós fomos abrindo o coração. E a mensagem entrou, a mudança aconteceu. E este casamento hoje está restaurado, está protegido, porque ela pensava que estava protegendo o seu casamento. Pelo contrário, ela fazia cada vez mais ficar mais distante. Então, veja o que acontece quando nós entendemos a vontade de Deus para o casamento. Ele nos faz enxergar nosso cônjuge como ele vê. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é: mas o meu marido está assim, minha esposa está desse jeito, como é que eu faço? Eu quero me separar porque eu não aguento mais. A questão é a seguinte: você precisa pedir para Deus colocar nos seus olhos a ótica dele, para você enxergar ele ou enxergar ela como ele vê. Quando você enxergar ele ou ela como Deus vê, você vai ver o quanto que vocês se parecem muito nas diferenças, nas suas qualidades. Se parece a mesma coisa. A questão é que nós colocamos as nossas individualidades aqui dentro e desprezamos as pessoas. Então você precisa ter esse cuidado. Você pode falar assim: mas o meu casamento não tem mais jeito, meu casamento, já estou separado. Está separado? Se você tiver ainda aí esperança, Deus pode restaurar esse casamento. Eu falo isso porque eu já vi casamentos serem restaurados. É claro também que nem tudo é como a gente pensa. Vale lembrar isso aqui. Nem tudo também é como a gente quer. Na vida também há consequências daquilo que nós plantamos. A Bíblia também vai dizer que tudo que o homem semear, ele também vai ceifar ou colher. Então você precisa entender, tá? Então, claro que a palavra de Deus nos resguarda para isso, da restauração, mas também a Bíblia nos diz que o que nós plantamos, nós vamos colher. Se você plantou ódio, se você plantou isso, se você plantou raiva, rancor, contendas, então não espere colher amor, não espere colher carinho. Eu preciso ser bem sincero com você. Então você precisa reconhecer que errou, você precisa se arrepender do que você falou, das atitudes que você disse, para que você possa reconhecer que você é o mesmo ser humano como seu cônjuge também é, tá bom? Então, você precisa entender que Deus quer ser um parceiro ativo. Deixa eu te dar outra dica, entenda uma coisa: convide Deus, convide Jesus
para ser parceiro ativo no seu casamento. Se você convidar ele para ser um parceiro ativo, você vai ver o quanto seu casamento vai ser outro casamento. Para frente. Outra coisa que nós vemos muito é, só Deus pode mudar corações. Às vezes a gente pode pensar o seguinte, mas eu queria que o meu marido, que a minha esposa mudasse, eu queria tanto mudar meu marido. Olha, eu vou te dar um conselho, não se preocupe com isso. Porque nós já vemos casamentos quase acabando por causa da esposa querendo mudar o marido e do marido querendo mudar a esposa e não conseguindo. Porque na verdade ninguém consegue mudar o coração das pessoas. Você não consegue entrar no coração das pessoas. Por mais que você tenha técnicas, por mais que você tenha aquele poder de persuadir, mas você não consegue. Eu vou te dar uma orientação aqui. Só Deus pode mudar o coração. Ezequiel 36 está escrito lá. Só Ele pega um coração de pedra, tira e coloca um coração de carne. Só Ele pode fazer esta obra completa no coração do seu cônjuge. Então, veja, confiar em Deus permite que Ele use quem quer que Ele queira para levar seu cônjuge a Cristo. Para frente, Deus como parceiro ativo, lembra que eu falei? Então, convide Deus para ser um parceiro ativo. Quando um dos cônjuges recebe Jesus, o casal ele se torna aliançados com Deus. Através de um dos cônjuges, Deus ele faz parte daquele casamento como um parceiro ativo. Então você pode ativar esta parceria agora, reconhecendo que você depende de Deus, reconhecendo que você depende dele em todo o tempo. Tá bom? Aí você pode estar se perguntando, mas o que eu faço para me ter para me ter Deus como uma pessoa ativa no meu casamento? Você precisa se arrepender do pecado que você cometeu, das palavras que você diz para o seu cônjuge, talvez das palavras que você disse, talvez das suas atitudes que você tomou em determinado momento, talvez no momento de ira, no momento talvez de muita agonia, você tomou aquela atitude sem pensar. O que eu faço para que eu possa caminhar num caminho e colocar de novo aquela base? Lembra que eu falei da base da casa? Lembra que eu falei da estruturação? Lembra que eu falei da fundação do casamento, que são esses 3 pilares? Que são essas três bases? Então você precisa voltar e começar a colocar de novo os tijolos para construir de novo esta casa. Pode ser um trabalho difícil? Pode, mas não vai ser mais tão dolorido, porque você confiou que Deus mudasse esse coração. Você vai tirar essa carga pesada sobre você. Porque enquanto você pensar que pode mudar o seu cônjuge, mudar o seu marido ou sua esposa, um peso muito grande vai estar sobre você. E quando você tira este peso e deposita ele aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, então você tira esta responsabilidade dos seus ombros e coloca nas mãos de quem sabe, de quem pode e quem tem o poder para fazer a mudança no coração. Até aqui tudo bem? Os 3 alicerces: princípios de aliança, deixar e unir, e por último, as responsabilidades. Nós vamos terminar já a nossa primeira aula, nosso primeiro episódio da Semana do Casamento. Responsabilidades. Tanto o homem quanto a mulher têm suas responsabilidades, tá bom? Que responsabilidades são essas? Então deixa eu te falar aqui, antes de eu adentrar aqui mais profundamente, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Preste atenção aqui no quadro, preste atenção aqui na sua tela, que tem um slide aí que você precisa entender. Homem e mulher são totalmente opostos, são totalmente diferentes. Cada um de nós temos os nossos papéis e responsabilidades dentro do casamento. Então, você não pode exercer uma responsabilidade, que não é sua. Você não pode, tá? Você não pode pegar a responsabilidade do seu cônjuge e fazer. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa errada, ou se você pegar essa responsabilidade e não conseguir desenvolvê-la,
você vai ser cobrado por isso. Tá bom? Então, cada responsabilidade, cada papel no seu devido lugar. O homem tem o seu papel. Quais são eles? O papel do marido é de ser guerreiro, é de ser intercessor, é de lutar, é de promover, né? Ele é aquele que protege o casamento. É ele que faz isso. Mas como é que o meu marido vai entender isso? Veja bem o que eu vou falar para você aqui. Quando o marido entender isso, quando o seu marido entender, ou quando você que é marido que está me assistindo, entender que você é responsável por tudo isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o casamento de vocês vão começar a fluir juntos, como marido e como mulher. Por quê? Porque eu entendo o meu lugar de atuação e ela entende o lugar dela de atuação, exercendo cada um o seu papel. Então, a esposa tem o seu papel de auxiliar, de ajudar, de apoiar, né? Aquela que também que discerne, aquela que também tem uma percepção para perceber os ataques do inimigo que está vindo no casamento. Então, a esposa tem esta percepção, é uma percepção natural que a mulher tem, de perceber as coisas. Talvez você pensou, talvez você acha que a sua mulher adivinha as coisas. Não, é porque ela realmente, ela tem essa percepção e ela é natural, foi Deus que colocou. Enquanto o homem é mais na ativa, na frente de batalha, a mulher está na retaguarda, a mulher está mais aqui, dando uma cobertura, uma cobertura mais de comunicação, avisando, olha, dando direção. Às vezes também eles têm que trocar informação, então às vezes a gente já viu muito casal que eles não conseguem entrar em acordo nesse sentido, de entender os seus papéis, até onde eu vou, até onde eu posso ir, até onde eu posso exercer as minhas funções e vice-versa. Então você precisa entender que existe sim responsabilidades. Responsabilidades em comum entre os cônjuges. Eu destaquei aqui 4 e são a interceder. Tanto eu quanto a minha esposa, eu tenho papel, tenho responsabilidade de interceder pelo meu casamento e pela minha esposa. Você precisa entender isso. É papel, é responsabilidade, tá bom? Responsabilidade. Interceder pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua família. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Outra responsabilidade em comum que tem é amar. Mas eu coloquei um asterisco aí, você está vendo? Eu coloquei uma estrelinha em amar, porque tem uma observação a fazer. Porque amar, segundo a palavra, escrito na Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, é responsabilidade do marido promover o amor para a sua família, para a sua esposa, enfim. Então você precisa entender isso. Quem promove o amor é o marido. A esposa, ela refletirá este amor que vai receber, tá? Então, se você tiver aí faltando amor na sua vida, então, acho que você está faltando dar mais amor para essa mulher, para essa esposa, porque certamente alguma coisa está falhando. Então, Deus espera que eu, como marido, eu alcance ainda mais o coração da minha esposa com este amor verdadeiro. Outra coisa é o amor de Deus. Mas o amor e o amor amar e o amor de Deus são diferentes um pouco, vamos dizer assim. Quando se trata do amor de Deus, eu preciso refletir este amor de Deus em quem está ao meu redor. Eu preciso refletir este amor que Deus colocou em mim, na vida da minha esposa, porque eu preciso promovê-la espiritualmente, eu preciso promovê-la também fisicamente, eu preciso suprir as necessidades dela também. E um exemplo que eu coloquei aqui do amor de Deus é que Deus, ele deu o seu próprio filho para morrer por nós na cruz. Lembra disso? Então, Deus, ele deu o seu próprio filho como prova de amor. Talvez a sua prova de amor seja tolerar, seja concordar, seja, eu não sei,
mas você precisa entender que este amor que Deus te deu, você precisa refletir ele também na vida da sua família, da sua esposa e do seu cônjuge, do seu esposo ou marido. Outra coisa que eu destaco aqui em comum é fidelidade. A fidelidade, ela precisa estar em todos os lugares, principalmente no casamento. Então, fidelidade é uma responsabilidade vital, precisa ter no casamento, tá bom? Então interceder, amar, refletir o amor de Deus e fidelidade. Fidelidade, ok? Estou falando assim para você gravar na sua mente, tá bom? Porque é um assunto sério, tá bom? Vamos para frente? Então, nós estamos terminando já, está bem chegando já ao final aqui do nosso slide, tá bom? Vamos lá, entendendo mais uma coisa, papéis invertidos. Ixi, tem tantos inversão de papéis hoje, né? Inversão de valores. Quando você casou, lembra que você disse sim lá, quando você casou, você disse sim para tanta coisa que estava entre linhas ali que você não viu. Então, tudo isso às vezes você pode estar pensando, mas aconteceu isso comigo, será se não houve uma inversão? Será se em algum momento você não invertiu esses papéis? Exigiu demais responsabilidade de alguém que não precisava ter? Então você precisa também entender isso. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando para que você possa proteger o seu casamento, tenha sempre em mente isso, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é para a proteção do seu casamento. E por último, quais os benefícios então que eu vou ter quando eu começar a praticar tudo isso? Quais serão os benefícios? Olha, eu destaquei aqui os principais. Para mim, esses são os melhores. Se você praticar já só o que está nessa aula aqui, que eu ainda vou entregar mais duas aulas ainda, amanhã e depois, imagine o que virá amanhã e depois. Imagine o que tem no treinamento que nós damos, que nós ministramos para esses casais. É uma restauração completa. Então, só no que eu te disse aqui, se você fizer, você vai alcançar esses benefícios aqui. Ó. Primeiro benefício, intimidade. A intimidade de vocês dois vão ficar 100% lá em cima, no topo. Quem é que não quer uma intimidade com seu cônjuge? Quem que não gosta de uma intimidade com seu cônjuge? Então, quando ambos exercem seus respectivos papéis, quando ambos, marido e esposa, reconhecem que dependem um do outro, reconhecem que fazem parte desta aliança, desta unidade do casamento, né, que Deus estabeleceu, quando você entender isso, você vai ver que esta intimidade de vocês vão melhorar a cada dia. E intimidade, vou te falar aqui, ó, intimidade protege um casamento. Intimidade faz parte da proteção do casamento, ok? Tá bom? Segundo benefício é mais confiança. Quem é que não quer confiança no seu casamento? Quem é que não quer confiar no seu marido? Quem é que não quer confiar mais na esposa? Então, na medida em que vocês dois exercem esses papéis, essas responsabilidades, na medida que vocês entendam esses princípios de aliança, de deixar, de unir num compromisso forte, quando vocês entenderem tudo isso, vocês vão aumentar esse nível de confiança ainda mais. E o terceiro benefício que eu destaco é que vocês vão alcançar mais proteção. Então, quanto mais vocês entenderem esses princípios que eu estou falando aqui, desses 3 alicerces, tá? São 3 alicerces que eu disse. Quando vocês entenderem isso, vocês vão alcançar todos esses benefícios aqui, tá bom? Então, aqui nós vamos terminando nosso primeiro episódio. Eu vou voltar aqui para a minha tela no computador e vou responder aqui algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, faça aí a sua pergunta para que eu possa responder aqui agora nos comentários e também aqui na tela nós vamos falar.